Ou achas que alguém vai criar uma sociedade mais justa? Tornar as pessoas mais felizes? Isso é para sonhadores como tu, pá, não tem futuro. Isto agora os novos políticos, os gajos vão cantar a fadinha ao povo, pá. Ai que rico povo, tão corajoso, tão humilhado, tão oprimido, pá. Depois lá vão eles para as tribunas, pá, com áreas de importância. Organizar-se, não vender-se, reclamar ideias que não têm. Está fedida a tua bela liberdade, pá. O povo, pá. Os gajos estão-se das tintas para o povo. O povo não são as pessoas, são as massas, pá. E as massas só servem para uma coisa, para ser manipuladas. A corrupção está, obviamente, na origem da crise. Eu não tenho dúvidas sobre isto. Esta é uma das coisas que afasta o investimento em Portugal. Além dos impostos, da justiça, da administração pública, das complicações, a corrupção é alguma coisa que não atrai bons investimentos. Você não vai trazer um alemão, um empresário de grande qualidade, se lhe disserem, olha, cuidado que esse só com dinheiro atrás da mesa, não, ou debaixo da mesa. Portanto, o bom investimento não vem para um país de corruptos, ou com muitos corruptos. A corrupção é sempre a transferência do bem coletivo para a mão de alguns. Obviamente está-se a enriquecer escandalosamente e obscenamente alguns à custa de uma pobreza generalizada da sociedade. Portanto, a corrupção é ela própria uma fonte de crise. Aliás, dizia o padre António Vieira que para alimentar um peixe grande são precisos muito peixes pequenos. É o que nós temos tido nos últimos anos. A nossa democracia é uma caricatura. Num sítio onde as pessoas são nomeadas para serem deputados ou candidatos pelo chefe do partido, que é eleito por 15 ou 20 mil afiliados, e através de eleições que normalmente se vem dizer que não foram sérias, isto não é raro, quer dizer, com 15 ou 20 mil pessoas, a pessoa torna-se chefe de um partido. Tornando-se chefe de um partido, ele indica os candidatos a deputados. Bom, portanto, ele, indicando os candidatos a deputados que não podem vir senão pela via partidária, ele fica com um número relativamente elevado de gente na mão. E as pessoas vão ali e querem continuar 2 ou 3 mandatos. E depois é ele que nomeia para as altas empresas e para os altos cargos. E, portanto, com 15 ou 1000 votos, ou 20 mil votos na base, um sujeito em Portugal torna-se dono de quase o país todo. E esses sujeitos, os chefes partidários, é que deviam ter mão nisto. Como é evidente. Mas se eles não têm mão, o Presidente da República, o chefe do Governo, o Procurador-Geral da República, têm altas responsabilidades nisto. Não podem estar calados a ver passar isto, denunciado de todas as maneiras e todos os dias, nos jornais e nas televisões. Não se pode dizer que não se soubesse que a Casa da Música custou 10 vezes mais, que a Ponte Coimbra custou 4, enfim, tudo custou muito mais. Então o doutor considera que existe um silêncio generalizado a todas as instituições em Portugal? Você não ouviu nenhuma dessas entidades ainda vir explicar nada a gente. Não acha que isto quer demais? Não acha que eles foram eleitos para defender os nossos interesses? E não é assim que se defende os nossos interesses. É que isto que escandaliza qualquer pessoa minimamente decente, não escandaliza os responsáveis políticos presos. É que depois, não só os deputados e os dirigentes partidários dependem dos chefes, como esses chefes dependem dos financiadores. Que é uma outra questão que está muito na base deste problema. Está a falar que é a questão do financiamento partidário. Sim. E depois, naturalmente, muitas das vezes há obras que nem fazem sentido e que se fazem eventualmente para manter satisfeitos os financiadores partidários. Porque financiamento partidário é evidente que é um negócio que agrada a toda a gente. Agrada, em primeiro lugar, aos partidos que passam a ter dinheiro para as suas atividades e, digamos, os partidos nunca têm falta de dinheiro. Os partidos em Portugal nunca têm falta de dinheiro para coisa nenhuma. E quando têm, é artificialmente. Depois ganha muito nisto os angariadores. Enfim, em Portugal, isto está estudado, a Comissão de Angariação de Financiamento Partidário é da ordem dos 40%. Comissão de Angariação? Exatamente, como é que ou isso seja, funciona? os senhores que vão junto das empresas buscar dinheiro para os partidos ficam, em média, com comissões de 30 e tal, 40%. Partidos são conhecidos pelos famosos homens da mala, que são as pessoas que vão buscar notas a um lado para entregar no partido e ficam com comissões deste tipo. Mas, para concluir o meu raciocínio, mas quem ganha mais verdadeiramente é quem dá. Os verdadeiros beneficiados são os que dão. Porque então dão 100 mil euros a um partido. Sim, mesmo que só... Absolutamente. E depois, só num negócio de um terreno, valorizam um terreno que valia de 100 mil para 1 milhão, portanto o ganho líquido só neste negócio é de 800 mil. E é por isso que depois nós temos negócios que são verdadeiramente escandalosos e aqui vamos às parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, enfim, há de todo tipo, desde autoestradas a hospitais, às mais variadas, mas elas têm uma característica que é, no meu ponto de vista, imoral. Que é, garantem sempre os lucros aos privados e, se houver prejuízos, o Estado que os pague. Portanto, há neste momento... É o novo capitalismo. Há neste momento... sem risco. Exatamente. Há neste momento autoestradas que garantem aos seus concessionários rentabilidades garantidas, passa a redundância, de 14, 15, 16% ao ano, nem que não passe lá carro nenhum.
Este problema das parcerias público-privadas não tem assim com segurança presente no número de anos, mas durante 10 ou 15 anos isto vai custar ao país 1.500 milhões de euros ano. 1.500 milhões de euros ano. Esta brincadeira. Quer dizer, uma das desgraças, um dos fatores da desgraça que foi conduzir o país foi este. Porque o BPN não foi um banco feito por banqueiros nem por investidores. Foi um banco já feito na sua origem por políticos. Portanto, tem que se contar muito bem essa história. A história da criação do BPN e da Sociedade Lusa de Negócios, depois a história da sua nacionalização e a história da privatização, porque no fundo a SLN é uma sociedade constituída por privados que depois, quando aquilo fica, digamos, no osso, passa a expressão, passam para o Estado ficar com os prejuízos e depois voltar a entregar limpinho aos privados. Portanto, a história do BPN é talvez das histórias mais tristes da democracia portuguesa. Portanto, esse aspecto e a ligação do Duarte Lima e de toda aquela gente ao BPN deve ser devidamente esclarecida. Muitos destes sujeitos chegaram aqui a Lisboa há 15 ou 20 anos com uma mala e um fato no corpo. E de repente vemos a viver de uma maneira absolutamente desconforme com aquilo que eles foram. E por azar, ou por sorte, passaram pela política. Quer dizer, vieram pelintras, passaram pela política e ficaram ricos. O que quer dizer que alguém com influência política consegue comprar um terreno a um pobre agricultor que faz agricultura de subsistência e com a conivência do governo e da Câmara, ou de um ou do outro, consegue alterar a classificação do solo, que deixa de ser agrícola, passa a ser urbanizável, ou deixa de ter um coeficiente de ocupação de solo de 2 e passa a ter um coeficiente de 4, o que quer dizer que um terreno que valia 10 mil passa a valer de repente 100 ou 150 mil. E o senhor considera que isso é uma prática generalizada ao nível do país? Generalizadíssima. Generalizadíssima. Exceção ao contrário, em que quem ganha invariavelmente são as pessoas que compram os terrenos e financiam os partidos. E conseguem que terrenos que valiam 100 passam a valer 2 mil e com margens de 1.000 e 2.000%, que são margens que em Portugal, aliás, só acontecem neste negócio e num negócio completamente ilegal que é o tráfico de droga. Só há 2 negócios que geram margens desta dimensão em Portugal, que é o urbanismo, o ordenamento de território e o tráfico de droga. Quando as pessoas valorizam esses terrenos, compram um terreno por 10, conseguem com um despacho administrativo valorizá-lo para 1.000, ganham de uma de duas formas. Ou os empreendimentos imobiliários se fazem, eles ganham através da operação imobiliária, ou então mesmo que não se façam, vão à banca buscar financiamento sobre os 1.000 com um terreno que efetivamente valia 100. E o que é que acontece? Ficam os bancos, aliás, as imparidades na banca em Portugal têm muito a ver com negócios deste género, de empréstimos que os bancos fizeram a pessoas com valorizações de terrenos verdadeiramente indevidas. Então os bancos têm sido cúmplices. Nessa matéria, claramente. Há muito empréstimo que foi feito pela banca portuguesa para financiar projetos imobiliários que aparentemente valeriam 1.000, quando efetivamente os terrenos eram terrenos agrícolas que originalmente valiam 10 ou 100. As leis que têm maior relevância económica são feitas nos escritórios de advogados mais poderosos do país, que ainda por cima conseguem esta situação que é fantástica, que é, fazem as leis e ganham uns milhares de euros por isso. Depois, como as leis são pouco claras, passam a vida a dar pareceres para explicar as leis que eles próprios fizeram e voltam a ganhar milhões. Mas o que é pior é que são esses mesmos escritórios de advogados que depois mais tarde vendem aos privados os alçapões que eles próprios introduziram na lei. E, portanto, este tipo de legislação leva a que haja um grande poder discricionário que permita, como dizia o Dr. Medina Carreira, que depois alguém chega à política e fica na mão com um poder discricionário que permite saber quem é que pode ganhar milhões aqui ou ali. Porque, de facto, um vereador de província tem na sua caneta a possibilidade de autorizar que um terreno que valia 1.000 passa a valer 2.000 e por aí fora dar uma concessão de transportes rodoviários, seja o que for. Isto acontece porque a legislação de facto é muito ambígua e é ambígua deliberadamente, não tenho dúvidas sobre isso. O doutor vivenciou essa situação quando esteve na política ativa? De legislação deste tipo, absolutamente. A grande parte da legislação que existe nas áreas mais sensíveis, como seja o ordenamento de território, o ambiente, o urbanismo, etc., são leis deliberadamente confusas para que depois... Aliás, em boa verdade, nessas áreas, em Portugal chega a haver quase castas, como na Índia, porque um pobre de um cidadão não consegue fazer absolutamente nada. Se fizer um galinheiro, no dia seguinte o galinheiro é demolido pela Câmara. Agora, depois a classe média, enfim, minimamente informada e com capacidade para ter um bom advogado, acaba por conseguir fazer o que está na lei. Mas depois, os verdadeiramente poderosos fazem tudo o que lhes apetece, porque a legislação é de facto muito ambígua e, portanto, com uma legislação ambígua, com uma administração que é muito burocrática e muito lenta e com uma promiscuidade permanente, fazem o que lhes apetece. Quando nomeiam uma comissão, eu olho para eles e digo, isto é para entreter a sociedade, percebe?
Portanto, isto é um marasmo que realmente me leva a fazer um juízo muito, muito mau dos altos dirigentes políticos do país. Porque os desvios são monumentais. Eu tenho lido casos em que a obra custou 7 vezes o orçamentado, 3 vezes é vulgaríssimo. Não quero mentir, mas a noção que tenho é de que há um par de semanas li alguma coisa em que se dizia que em média elas custam 7 vezes mais. Que é verdadeiramente um escândalo. E depois não há ninguém que tenha iniciativa. O Presidente da República, o chefe do Governo, nada. Não se ouve falar disto. Ou falar-se de dinheiro isto não interessa nada. Mas nenhum alto responsável político pega isto nas suas mãos. E porquê? Bom, eles lá sabem. Se calhar têm medo do que aconteça, não é? Medo? Podem aparecer na rede pessoas indesejáveis, não? Não acha? Nosso feito de armas começa por uma farsa e talvez acabe em tragédia. Mas qual farsa? Qual farsa, hã? O povo está na rua, connosco. Temos a ditadura nas nossas mãos. É o dia mais belo da minha vida. E provavelmente também da tua, e tu pões-te a falar de farsa. Então, o que é que propões fazer? Hã? Entrar no sistema e lamber as botas a quem tenha o poder? Afogar a tua grande inteligência na má-fé? A farsas tu, com o teu desespero, a tua cobardia. Para que é que serve a tua famosa lucidez?